Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui agora estudando o curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus. Estamos agora no estudo número 7, a vida abundante. Nós viemos da lição número 6, Jesus Cristo, o Senhor, que fala de Jesus como Senhor. E essa lição, a vida abundante, é uma consequência de quem recebe a Cristo como Senhor e o tem como Senhor da sua vida. Só vai desfrutar dessa vida abundante a pessoa que tem Jesus como seu Senhor. Então, o texto básico da nossa lição está lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra versão a gente vai ver, e a tenham com abundância. Nós todos sabemos que o pecado veio no mundo, lá no Éden. A Gênesis explica isso lá no capítulo 3. Veio, Eva foi tentada, caiu em tentação. Adão também caiu em tentação. E esse pecado causou uma condenação para o homem. Por causa disso, hoje a gente tem violência, ódio, drogas, bebidas, alcoolismo, problemas com prostituição, roubo, mentiras, enfim. A queda do homem causou isso, né? O pecado causou isso para a humanidade. E uma das coisas que a gente perdeu assim que o homem pecou foi o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Quando Deus confronta Adão, assim que ele o encontra após o pecado, e fala com Adão, ele muda o modo de tratar Eva. Antes Eva era a carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Agora ela é essa mulher que tu me destes. Mudou o modo de se relacionar com Eva por causa do pecado. Então o pecado, uma das coisas que ele tirou de nós foi o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. A gente precisa ter isso em mente quando a gente for ter a ideia do que é vida abundante e a ideia do que Deus planejou para a gente desde o início como uma vida abundante. O que é essa vida abundante, né? A gente conversou sobre isso, sobre o que o pecado fez e qual que era a ideia que o Senhor tinha a respeito do homem. Nós somos seres sociais. Nós fomos criados para viver em sociedade. Em Gênesis, Deus fala a respeito do homem. Não é bom que o homem esteja só. Nós não nascemos e não fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos criados para viver em sociedade. Mas o pecado tirou da gente a capacidade de conviver, de se relacionar bem com o outro. E conviver significa compartilhar, dividir, repartir, confiar, tolerar. Isso é conviver. E nós perdemos essa capacidade a partir do momento que o pecado entrou entre nós. Viver relacionamentos é a essência da vida humana. É isso que nos torna felizes. Alguém pode dizer, mas quando a gente tem uma ideia de vida, quando a gente pensa em vida abundante, a gente pensa em dinheiro, posses, dinheiro no banco, um carro interessante, uma casa enorme, dinheiro para gastar em viagens, em festas. Mas quantas pessoas que nós ouvimos falar que tem tudo isso, pessoas estrelas de cinema, pessoas super famosas, como cantores e tal, e que se matam. Eles têm tudo, se a gente for perceber.
Eles têm tudo. Eles têm dinheiro, eles têm fama, têm poder, o poder que o dinheiro pode trazer, tem tudo de bom e do melhor que o mundo pode dar e se matam. Não são felizes. Muitos deles tomando remédios antidepressivos. Por quê? Porque a vida não consiste nisso. Jesus fala que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, parte B do versículo. Não é isso que diz que a gente tem uma vida abundante. Não é o dinheiro, não são as coisas. A vida consiste de bons relacionamentos. E só quem consegue fazer e transformar os nossos relacionamentos é o Senhor. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, começa uma transformação na nossa vida. E a gente consegue, então, relacionar-se bem conosco mesmo, consegue relacionar-se bem com Deus, obviamente, e com o próximo. A gente vai ver que a vida cristã é uma vida prática e é uma vida de relacionamentos. O apóstolo Paulo fala disso em várias cartas, né? Lá em Colossenses, em Filipenses ele fala disso, até de considerar os outros superiores a nós mesmos. Em Efésios ele dá uma lista de relacionamentos que a gente tem que ter com a sociedade, dentro de casa, pais, filhos, esposo, esposa, servo, senhor, e assim por diante. A nossa vida é uma vida prática de relacionamento com os outros. E a gente só vai ter essa vida abundante com relacionamentos ricos a partir do momento que a gente tem Jesus e que o Espírito de Deus entra em nós e começa a nos transformar à imagem de Cristo. E a gente vai começar a frutificar. E a gente vai ter, então, essa capacidade de se relacionar. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente vai ter uma vida boa conosco mesmo. A gente vai ter uma vida saudável dentro da gente. A gente vai ter uma vida emocional saudável. Veja só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Em uma versão diz os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso ser, pessoa, é guardado e conservado quando nós temos Jesus. Então, a gente tem a capacidade de viver bem conosco mesmo. Obviamente, a gente tem a capacidade também de ter um relacionamento bom com o próximo. João 13:35 diz, Jesus fala a respeito de uma coisa interessantíssima. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos por uma coisa muito simples. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é uma das principais características de um discípulo de Jesus. O amor que ele tem para com o próximo. O amor faz com que a gente abra mão dos nossos próprios interesses em favor do próximo. Quem não quer se relacionar bem com uma pessoa dessa? Não há dificuldade de se relacionar com alguém que abre mão dos seus próprios interesses em favor do outro. Esse relacionamento entre pessoas que são assim é um relacionamento rico. É um relacionamento
perfeito, eu diria, se nós estivéssemos no céu. Mas nós estamos na terra, estamos buscando a perfeição. Obviamente, o relacionamento também com Deus é transformado e é restaurado. Aquele relacionamento que nós perdemos lá no Éden, quando Adão pecou, é restaurado a partir do momento que a gente aceita Cristo. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida abundante que Deus quis nos dar, que Jesus veio trazer. A vida que nos traz relacionamentos, uma vida rica de relacionamentos. Ele diz lá em Mateus: não estejais ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir. Essas coisas, o vosso Pai sabe que vocês têm necessidade. Nós temos que mudar o nosso sistema de valores. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o nosso sistema de valores muda. O que antes a gente achava importante, agora é tido como lixo. Paulo fala isso, né? Aquilo que eu tinha como importante agora é lixo, à vista das coisas que são valiosas de fato. Então, a gente já não acha que temos uma vida pobre, triste, porque agora a gente tem Jesus. E os nossos valores mudaram. O que a gente acha importante mudou, ou deve mudar em princípio, a partir do momento que a gente é Cristo. Então, quando a gente vive a vida em Cristo, nós devemos ser pessoas satisfeitas e felizes, porque nós temos a Cristo e temos aos outros. Vamos então fazer um resumo dessa lição. O pecado é a base de todo relacionamento inadequado da parte do indivíduo para consigo, o próximo e Deus. Isso a gente vai ter baseado em Gênesis, capítulo 3, versículo 10, Salmo 38, de 4 a 6 e Efésios 2, de 1 a 3. Isso pode ser revertido com Jesus, que é a porta de entrada para a vida abundante. A parte dele não há vida. Ele diz, no capítulo 10, versículo 9 de João: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Amém.